Caras, então, sem rodeios, eu usei pó. Pela primeira vez, eu experimentei. E é isso aí. Essa vai ser a introdução desse podcast. Sejam bem-vindos a mais um Novo Mundo Podcast. E é isso. Como eu vou relatar isso nesse programa, provavelmente as chances de eu, por exemplo, falar para minha família ou para conhecidos que eu tenho esse podcast vai ficar um pouco nas sombras por pelo menos algum tempo. Eu andava meio propenso a querer falar, porque eu tava com vontade de não me esconder tanto, mas agora eu vejo que realmente esse programa ele vai ter um caráter muito mais underground mesmo, porque não tem como, simplesmente não tem como, com as coisas que eu vou falar aqui, falar, ó família, olha aqui meu podcast. Não tem como mesmo. E bem, eu já fazia ele meio escondido, então eu só vou continuar fazendo ele desse jeito, só que tomando um pouco mais de cuidado, para que as pessoas não descubram tão cedo que eu tenho. Não que talvez elas não vão descobrir um dia, mas a questão é a seguinte, provavelmente eu não vou colocar um nome muito chamativo, eu até pensei em colocar, porque esse é um clickbait que eu acho que ia gerar alguns cliques, mas assim, iam ser 10 ou 15 cliques a mais e não ia valer a pena, visto que é um assunto que eu quero falar com a maior transparência possível. Eu até pensei em ignorar esse assunto e seguir falando de outras coisas, mas eu não ia conseguir ser honesto o suficiente como eu quero ser aqui se eu ignorasse esse assunto, e eu preciso falar disso. Então, se eu quiser seguir na honestidade com esse programa, eu vou ter que ser honesto comigo mesmo e honesto com vocês que me escutam. E é isso aí. E provavelmente vai ser um título, eu não sei que título que eu vou colocar, mas provavelmente não vai ser um título explícito no estilo cheirei pó, olha no que deu. Provavelmente vai ser alguma coisa tipo açúcar gourmet, ou alguma coisa que dê levemente a entender que é isso, mas que vocês só vão descobrir que era isso mesmo depois de vocês clicarem no vídeo. Porque se algum dia as pessoas normais descobrirem isso, as pessoas do meu círculo social descobrirem esse podcast, elas vão ver os programas e vão ver se ele vai estar camuflado junto com os outros com um título genérico e uma thumbnail mais genérica ainda, que é para passar desapercebido. E dado todo esse rodeio, agora eu vou começar a contar a história de fato, né? E depois deixar as minhas reflexões finais. Eu vou ver se consigo dividir, eu vou contar essa história 3 vezes e eu vou ver se eu consigo contar ela 3 vezes, porque eu me perco muito nos meus raciocínios. E em cada uma delas eu vou focar numa parte diferente. Então vamos lá. Como é que começou essa história? Eu acho que era, inclusive era por isso que, depois vamos lá. Eu acho que era quinta-feira, e eu tava em casa, tinha acabado de chegar da academia, e daí um amigo meu me mandou mensagem. Vamos na casa do nosso outro amigo que fica que ele mora num sítio, ele tá morando num sítio agora. Ele queria ir lá, só que ele não tem carro, eu tinha carro, e daí eu falei, não sei, eu já tinha realmente ido lá ontem, então eu não queria ir nesse dia em questão. Mas daí ele falou, não, vamos lá, não sei o que. Aí eu falei, então você ajuda na gasosa porque tá caro. Daí, não, eu ajudo sim, vamos lá, não sei o que. Tá. Daí a gente combinou o horário e a gente foi lá. 2 horas então, beleza. Deu 2 horas da tarde. A gente foi para esse outro amigo, e o plano nesse dia era ir lá, ficar até no máximo umas 6 horas e voltar. Então ele falou, esses pontos já são importantes. Ele falou que ia ajudar na gasolina, e ele falou que eu tinha respondido para ele, esqueci desse ponto. Eu vou, mas vamos voltar antes das... Não, eu respondi assim para ele. Vamos no final da tarde, que daí dá boa para mim, que eu queria fazer algumas coisas no meu dia. Aí eu ia terminar e ia pegar ele, a gente ia
lá passar a noite. Não passar a noite, mas talvez passar a noite. Não, mas eu tenho um compromisso e daí é melhor ir à tarde. Daí eu pensei, putz, tá, eu tava com a mentalidade. Ah, eu já tava umas 3 semanas sem sair de casa, então beleza, vamos. Dei carona pra ele, daí ele perguntou se queria abastecer, eu falei, não, deixa quieto. E a gente foi pra lá, e a gente chegou no sítio e começamos a conversar. Na minha cabeça a gente ia ficar até umas 6, 7 horas e ele mesmo ia pedir para ir embora porque ele falou que tinha alguma coisa para fazer à noite. Ele falou, à noite não dá, tem que ser à tarde. Então eu deduzi que ele mesmo ia pedir para ir embora. E eu ia levar ele lá pelas 6 horas, ia voltar para casa à noite ainda, cedo. Ia poder fazer as coisas que estava fazendo, os meus estudos, não sei o que. E ia ficar por isso mesmo. Aí deu que o meu outro amigo, que estava no sítio, ele resolveu querer beber. E daí ele começou a dar uns shots pra gente. Eu, no começo, eu não queria. Aí eu lembro que esse amigo que eu tinha dado carona pra chegar lá, ele começou a beber junto. E tá, ele começou a beber, o outro começou a beber. No começo comecei a negar, mas eles foram oferecendo. Daí teve uma hora que eu aceitei um shot, beleza, fiquei mais alegre. Aceitei outro, fui ficando mais alegre, fui aceitando quando de repente a gente estava tudo muito bêbado já. E daí, beleza. Numa dessas, não sei, eu não lembro quando é que foi, mas eu não sei exatamente quando é que surgiu esse assunto, mas eu acho que estava numa brincadeira, a gente estava fazendo uma brincadeira de droga, cocaína, não sei o quê. E daí esse amigo falou, eu vou lá buscar e não sei o quê. E daí eu busco, daí a gente aceitou só porque ele falou que ia buscar a maconha que a gente queria experimentar. E beleza, né? Ele foi buscar, a gente deixou ele ir porque na nossa cabeça ele ia trazer a maconha também e a gente estava curioso para experimentar a maconha. Beleza. E aí já foi a primeira merda que eu fiz, que foi eu vou parar de fazer isso. Eu tenho sido muito trouxa, mas daí eu dei o meu carro para ele e detalhe que ele tava quase tão bêbado quanto eu. Eu lembro que daí eu até acompanhei ele, e eu pensei, eu vou com ele, mas o meu outro amigo me chamou lá porque queria falar comigo, ele tava meio bêbado já, e bêbado é uma desgraça, bêbado quer conversar. E aí eu dei o meu carro pra ele, que nem é meu, da minha mãe, e responsabilidade total, mas eu tava bêbado, não me justificando, mas é o que eu fiz, né? Eu só tô contando a história. Beleza. Olha, do jeito que eu tô contando, eu nem sei se eu vou postar. Talvez eu só grave esse podcast pra desabafar e nem poste. Mas vamos lá. Aí tá, dei o carro, ele foi lá, buscou, chegou, e ele falou pra gente: não tem, não tinha erva, só tinha o pó. Beleza. E aí eu não sei, ele começou a assistir pra gente usar, e eu não lembro direito o que ele falou, mas eu não queria, entendeu? O meu amigo, o outro lá, ele também nunca tinha usado, o que mora nesse sítio. E aí ele falou, não, eu vou usar se ele usar só que eu realmente não queria usar e eu vejo que ele também estava relutante. Ele falou, ah, só uso se ele usar, mas assim, meio que deu pra ver que ele não estava falando isso pra me persuadir a usar. Ele tava falando isso porque ele queria negar, mas ele não queria que a responsabilidade ficasse só pra ele, entendeu? E daí, só para dar um contexto leve, esse cara eu conheço há um ano. E esse cara que trouxe o pó. Já o outro eu conheço faz 10 anos. Então, um amigo de longa data meu é um amigo do sítio, que é o cara que eu conheci há mais de 10 anos. Então, esse cara que eu tenho mais intimidade, mais afinidade. O outro que trouxe, eu tinha uma afinidade por tabela, porque esse amigo do sítio conhecia ele há mais de 10 anos e me conhece há mais de 10 anos. Só que nós dois a gente se conhecia há pouco tempo, há um ano só que a gente se conhece. Beleza. Mas aí tá.
O cara, eu devo estar tremendo assim porque eu tô gravando no carro e é frio onde eu gravo e daí a respiração do cara fica meio curta, mas eu acho que com o tempo o calor do meu corpo vai aquecendo a respiração. Mas tá, voltando. Ele trouxe, ele ficou insistindo. Eu a princípio não ia usar, porque eu pensei, não, eu vou, daqui a pouco quero ir para casa, não sei o que. Enfim, e daí, só que uma hora lá deu que eu acabei usando. E bem, eu me arrependi, mas eu não vou ser hipócrita e dizer que me arrependi 100%, porque eu sanei uma dúvida, querendo ou não, eu sanei uma curiosidade, querendo ou não, mas não deixa de ser uma cagada. Mas já que eu já fiz, eu vou descrever como eu me senti, porque caso você, caro ouvinte, esteja ouvindo isso, você já sana suas curiosidades sem precisar usar. Eu tava meio bêbado e você sabe que o bêbado ele perde o filtro, só que ao mesmo tempo ele perde a coordenação motora. Então ele fica falando meio embolado, parece que está tudo amortecido e por isso que o cara ele consegue ter mais coragem, porque está tudo amortecido nele. Quando eu usei o pozinho mágico, sumiu esse amortecimento de percepção, só que não, só que o filtro ele não veio junto. Então eu continuei sem filtro, eu sentia que eu podia falar qualquer coisa, eu me sentia muito mais confiante para falar qualquer coisa que eu queria falar, mas ao mesmo tempo eu estava com minha coordenação motora melhor, eu estava articulando melhor as palavras. É como se fosse um super bêbado, entendeu? É como se fosse um bêbado super saiyajin, entendeu? Eu tava com a minha coordenação muito mais, eu tinha retomado o controle da minha coordenação, eu tinha perdido aquela sonolência que o álcool dá, mas ao mesmo tempo o meu filtro, ele não tinha voltado. Então a gente tava como se a gente estivesse bêbado, falando aquelas coisas de bêbado. Quando a gente fica bêbado, a gente começa a se abraçar, a gente começa a falar umas coisas, falar tipo o que vem na cabeça, e a gente tava naquele nível, só que sem falar embolado, entendeu? Falando com mais velocidade, com mais articulação. E daí a gente ficou nessa, eu e esse amigo, a gente ficou nessa, como se estivesse bêbado. Não, porque você é um cara foda e que a gente tá aqui, é isso aí, somos amigos, não sei o que. Meio que nisso, só que em vez de ser naquela vibe de bêbado, que tá, é isso aí, porque você é meu amigo, não sei o que, tipo, é mais uma vibe acelerada. Não, é isso, porque a gente aqui, a gente viveu isso e aquilo. Tipo, era uma versão mais acelerada de um cara que tá bêbado, digamos assim. Só que aí eu e esse amigo aí de longa data, a gente tava assim, loucão normal, acelerado. E o outro, ele tava meio quieto, entendeu? Mesmo tendo usado mais que a gente, ele tava quieto. E teve uma hora que tava no celular, não saí daqui do celular dele. Aí beleza, a gente usou tudo que tinha que usar. E começou a passar o efeito. E daí ele falou, eu vou buscar mais, e nós dois, já na hora a gente falou, não, não vai, chega, acabou aqui. Só que daí ele fez, o pessoal adiu e foi. E eu e esse amigo, a gente acho que meio que deixou, porque quando você usa, daí você quer usar mais, né? No começo eu não queria usar nada, quando eu comecei eu queria mais, até ter acabado aquele que ele tinha trazido. Aí tá, e de novo eu fiz a besteira de emprestar o carro pro cara. Mas beleza, eu emprestei o carro pro cara, ele trouxe mais. E só que quando ele demorou bastante, e quando ele voltou, já tinha passado o efeito, entendeu? Eu já tava com o corpo pesado, sabe? Mas era um pesado diferente, sabe? Sabe quando você sente que o seu corpo ele se esforçou demais e tipo só agora que você está sentindo isso? Porque querendo ou não, quando tu fica bêbado, tu meio que fica com o corpo meio estragado, né?
E daí aquilo lá tirou esse efeito do álcool e foi como se a gente tivesse sóbrio, tá ligado? Só que daí foi passando e eu acho que o corpo meio que tava mostrando o back. Então o meu corpo inteiro tava pesado, a mente também. Tanto que a gente tava conversando bem acelerado, a gente foi diminuindo. E aí ele voltou, a gente nem tava mais com vontade de usar. E daí ele foi meio baixo, entendeu? Porque quando eles falam nesses negócios de Proerd e tudo mais, que eles meio que te preparam pra negar, é sempre no contexto de, usa aí, porque se você não usar, você vai ser virgão, se você não usar, você vai ser meio, porra, só se vive uma vez, porra, é só uma experiência. E só que dessa vez eu já tinha usado e não queria usar mais. Então essas desculpinhas não ia mais adiantar. Só que daí ele jogou mais baixo. Ele falou: "Não, mas eu vou ter que usar sozinho isso daqui, e não sei o que". Tipo, e a gente falou então, nós dois, joga fora. E daí ele teve tipo a audácia de falar: "Não, mas eu prefiro que os meus irmãos usem do que jogar fora". E depois, putz, merda. Mas daí a gente já tava na merda, a gente resolveu se molhar. Eu usei mais um e esse amigo também. Só que dessa vez, eu acho que pelo fato de eu ter usado, ter sentido o efeito de já ter passado, eu usei, o efeito ele não foi nem um pouco parecido. A primeira vez tinha sido boa, entendeu? Tanto que eu até tinha comentado com esse amigo, caralho, isso daqui realmente é bom. Fiquei com medo de me viciar nessa porcaria. Nessa vez que o efeito já tinha passado e eu usei, eu senti meio que um efeito parecido com o do café. Sabe quando você toma muito café e fica sentado e daí começa a dar aquela ansiedade? Foi isso que eu senti, não foi um efeito bom. Só que foi isso misturado com uma bad, que acho que dá o rebote, né? Você usa, depois sente o rebote. Como eu tenho um metabolismo muito rápido, o meu rebote, ele acho que ele foi meio instantâneo. Só que se eu não tivesse usado mais, eu ia ficar relaxado, provavelmente ia sentir um pouquinho de rebote, ia ficar por isso mesmo. Mas aí aquele cuzão, ele ofereceu de novo. Eu, que fui outro arrombado do caralho, aceitei. E aí, como eu já estava tendo um rebote e forcei o meu corpo a ativar de novo, é, acho que misturou o rebote com esse segundo efeito e deu meio que como se fosse uma bad energizada, entendeu? Então eu só fiquei ansioso e angustiado, mas não senti aquela sensação boa, entendeu? E daí, beleza. Foi isso. Aí ele tinha um negócio de equipamento lá de academia e eu fiquei, de vez em quando coisava aquilo. E daí o cara foi tão cuzão nessa hora que ele falou: "Não, não, você tá assim porque não sei o que", falou, "é o efeito colateral que tem que usar mais pra passar". Só que eu não caí nessa, eu falei: "Não, eu prefiro sentir essa ansiedade, ficar ruim, mas eu não vou usar mais". E fiquei e me senti mal, fiquei me sentindo mal. Foi passando o efeito e daí essa ansiedade foi embora, mas eu continuei me sentindo mal, entendeu? Continuei me sentindo mal, mas calmo pelo menos. Só que eu me senti triste, arrependido, culpado, sujo. Eu me senti realmente desprezível, entendeu? Eu fiquei pensando como é que pode um cara usar isso de forma recorrente, entendeu? Porque assim, a primeira vez que eu senti, o primeiro rebote, já foi uma coisa horrível, entendeu? Esse misto foi um misto de culpa com tristeza, com vazio, provavelmente com alteração química do cérebro que gerou parte disso, mas a culpa também, que não é só química. Cara, eu fiquei pensando, um cara que usa isso recorrentemente, cara, esse cara ele. Eu não sei, esse cara ele não tem alma, porque sentir essa dor que eu senti naquele dia recorrentemente, não, na minha opinião, não vale o preço do que eu senti. Eu senti uma euforia, me senti muito bem, mas depois disso, no mesmo dia, eu nem precisei dormir, eu já me senti muito mal. E nesse dia eu já cheguei à conclusão, não vale a pena. Não vale a pena ser um bêbado energizado só por uns 20 minutos, para depois ficar me sentindo um merda, me sentindo culpado, sabe, de graça, entendeu? Só por uns minutos de prazer.
É tipo, imagina aquele momento após gozar, entendeu? Tu sente uma espécie de alívio, mas tu sente um pouquinho ruim. Multiplica isso por 20, entendeu? Só que sem a parte do alívio, entendeu? Tu sente menos alívio, porque quando tu bate uma punheta, tu tá com o pau duro. Aí tu vai lá, tu bate uma, tu sente aquele alívio, tu sente, ai, gozei, que delícia. E um pouquinho de culpa, tipo, putz, mas gozei, é um negócio chato, tá, mas foi. Nesse assim, tu sente um pouco de alívio, tipo, tá, passou um pouco essa ansiedade, mas caralho, que bosta, usei essa merda, agora não tô me sentindo bem. Sabe, é muito menos alívio e muito mais tristeza. Enquanto, sei lá, num pós-FAP é muito mais alívio e um pouquinho de tristeza, entendeu? E, bem, foi isso. E foi passando o efeito. Um amigo que morava no sítio, ele tentou dormir. Eu fiquei impressionado dele. Ele falou que ele não conseguiu dormir, mas eu fiquei impressionado dele falar que conseguiu tirar alguns cochilos. E daí começou a amanhecer o dia e eu levei esse outro cara pra casa e essa altura do campeonato já tinha dado um esporro nele, porque essa altura já estava olhando ele como um folgado. Bem, essa foi a primeira parte que eu contei. Agora eu vou para segunda parte. Eu vou contar da segunda maneira. E depois a terceira. Essa segunda eu vou focar mais nessas pequenas incongruências que eu vi desse cara e como que eu me deixei, eu que sou um cara em tese tão correto, tão estudioso, tão inteligente, tão redpilado, como eles falam na internet, como eu me deixei levar por esse acontecimento, por esse acidente de percurso. Então, assim, primeiro, umas incongruências que eu já vi nele, que até agora eu posso estar caçando pelo em ovo, mas eu quero deixar registrado aqui. Primeiro, ele falou que eu só aceitei levar ele porque ele falou que tinha que voltar aqui. Então eu pensei, tá, vou levar, vou passar um tempo com os amigos, porque eu estou muito tempo em casa, é justo. Eu vou levar ele porque ele tem que voltar. E de repente ele fala que ele falou isso e quando a gente estava lá, ele simplesmente não tocou mais no assunto que tinha que voltar. Então já começou aí. O segundo foi o próprio papo dele ir lá buscar, porque assim, a gente tava do nada enchendo a cara. E do nada ele pergunta: se vocês quiserem, eu vou buscar. Do nada. Como é que surgiu assim, do nada? E depois eu fiquei sabendo que um cara recentemente tinha puxado papo com ele. E parece que esse cara ele, ele traficava. Só que ele falou pra gente que não, porque foi a cachaça. Mas eu fiquei com o pé atrás. Será que ele já não tinha o interesse por trás de me usar? E talvez usar até esse amigo pra já, pra já, pra já recair, que segundo ele estava 6 anos limpo. Só que, será que assim, ele não tem um lugar próprio, ele mora numa casa, ele ainda mora com a mãe dele. Será que ele não quis usar a gente, usar o sítio desse outro amigo e o meu carro para ter um lugar para fazer isso? Não sei, posso estar sendo muito desconfiado, caçando pelo em ovo. Só que teve isso e teve outra coisa também. A gente só deixou ele ir porque ele falou que ia trazer a erva pra gente experimentar. Porque se ele falasse, eu vou trazer a coca pra vocês experimentarem, na hora a gente não ia falar, gente. Porque quem nunca usou tem esse estigma, né? A pessoa, ela não. Fala assim, uma pessoa que nunca usou, ela tem estigma. Você não pode chegar pra uma pessoa assim e falar, vamos experimentar. Ela vai falar, não, você tá louco? Coca não. Então o que ele fez? O que talvez ele possa ter feito? Esse é o meu lado desconfiado falando, mas eu posso estar errado. Não, eu vou falar para eles que tem erva, mas não tem.
e depois eu digo que não tinha e daí fica por isso mesmo. E daí beleza. E é isso aí. E daí ele foi, voltou com o negócio e a gente acabou usando. E ele foi o que menos aproveitou, entendeu? Porque já que era pra usar essa porcaria, vamos aproveitar o efeito. Ele foi o que menos aproveitou. Foi o que ficou mais tempo no celular. E daí, quando ele falou pra gente que ia buscar mais, aí a gente sacou. Ah, por isso que ele tava tanto tempo nesse celular. Aí depois que ele veio e voltou pela segunda vez, foi uma das cenas mais patéticas que eu já vi na minha vida, sem exagero. Porque é o seguinte, e assim, eu não quero nem xingar ele, só que simplesmente foi uma coisa patética. Porque ele trouxe aquela coisa e a gente falou, a gente já não tá mais afim. E daí aí já começou uma coisa que eu achei coisa de arrombado mesmo, entendeu? Por mais que Sobre ele seja um cara que aparente ser gente boa, muito prestativo, eu achei isso comportamento de arrombado. Porque assim, você oferecer e a pessoa aceitar e ir na onda, a culpa é da pessoa. Quem oferece está sendo arrombado? Está sendo arrombado. Mas você não bota nas costas dos outros. Se você aceitou, foi porque você quis. Então, quando ele ofereceu, eu aceitei. Por mais que oferecer seja um ato de um arrombado, o errado sou eu que aceitei. Só que nesse caso, a gente não queria e daí ele começou a dar uma de vítima. Não, mas vou ter que usar isso daqui sozinho. E aí a gente falou, joga fora. E daí teve uma hora que a gente falou, cara, se eu pegar e jogar fora, daí tipo, ele falou, não, mas eu não ia pra cima de vocês, mas eu só ia brigar. Tipo assim, o cara ia brigar porque a gente tava jogando a droga dele fora. Sabe, cara? Mas beleza. É... ele ficou usando essa, só que eu cedi uma vez nessa dele, porque eu já tinha usado. Ele usou esse argumento emocional. Eu e esse amigo aí a gente acabou cedendo. Só que tinha mais, entendeu? Só que aí eu senti esse sentimento ruim e eu resolvi parar. E daí ele foi mais arrombado ainda que ele chegou e falou, não, que esse é o efeito aí da fissura, acho que ele falou, não foi essa palavra que ele falou, mas acho que era sinônimo. E aí ele falou, se usar mais passa. E eu achei isso muito, muito mau caratismo, porque em tese, assim, ele já tinha oferecido, insistindo no negócio. A gente usou, a gente se sentiu bem, só que agora a gente usou e se sentiu mal. E em vez de ele falar, não, então pare, ele tem a audácia de chegar e falar, usa mais. Mas eu não usei. E nessa vez, pelo menos, eu posso dizer que fui forte. Eu usei, mas daí eu parei. Eu não fui no começo. Foi até bom ele ter trazido mais, porque senão eu ia achar que eu ia ser um bosta que não pode ver isso na frente, que começa a usar e usa até não parar mais. Mas agora eu sei que não. Que eu usei, experimentei, mas depois eu falei, não, não é pra mim, eu não vou mais usar. E tinha muito, ele tinha trazido 1 grama da primeira vez e agora 1,5 grama. Nem sei se esse programa vai ficar no ar, porque puta merda, eu tô falando muita besteira aqui. Mas tá bom, aí ele ficou, usou esse argumento, né, eu usei um pouco, passei mal. E eu tive bola e falei, não, não vou mais usar. De vez em quando ele oferecia, eu falava não. E esse amigo parou de usar e eu percebi que eu acho que ele parou porque eu parei também. Porque a gente tem uma amizade de 10 anos e eu percebi, da primeira vez ele já tipo, tentou compartilhar a responsabilidade de negar junto comigo também, entendeu? Tanto que ele falava, ah, só uso se ele usar também. E acabou que nós dois usamos e só que daí nessa ele viu que eu parei e ele parou também. Ele usou outra desculpa, mas deu pra ver que foi porque eu neguei também. Senão, pode ter certeza que se eu não tivesse negado, ele não ia negar também. E beleza, a gente ficou, a gente parou.
E ele ficou sozinho, usando, reclamando que tinha que usar aquilo sozinho, a gente falando, então joga fora. E ele falando, ah não, mas eu não consigo, que não sei o que. E aí que eu comecei a entender que o Helios e o China eles falam. Putz, eu usei o negócio e eu escuto Helios e China, eu já escutei vários podcasts dele e eu usei esse negócio. Eu sei, eu sou muito burro, mas beleza. Agora eu entendi o que eles falam que drogado é coitado, sabe? Que drogado ele é muito coitadinho, que ele não é homem. Naquele momento eu entendi isso, entendeu? Porque ele reclamando que tinham que usar aquilo, nós dois falando, então joga fora. E ele falou, não, mas eu não consigo, que você não entende. Aí eu entendi o que o Chino e o Helios eles estavam querendo dizer no Totalmente Bestial. Se você nunca escutou, escute, que são programas muito bons. Eu entendi o que eles queriam dizer, que todo drogado é efeminado e quer pôr a culpa nos outros e enfim, e fica de frescura. Inclusive até eu mesmo tô com esse comportamento porque indiretamente tô colocando a culpa nele quando a culpa foi minha. Eu que quis usar aquela porcaria. Mas enfim, ele ficou nessa, aí eu parei de usar, o meu outro amigo parou e ele ficou usando por 1 hora seguida aquilo lá até acabar. O meu outro amigo chegou aí dormir e eu fiquei lá, eu já queria ir para casa, porque eu não queria dormir na casa dos outros. Queria ir, mas o belezão tava lá, de carona, e ele não queria ir para casa porque iam descobrir ele, não sei o que. Ou seja, e daí quando o outro cara, o dono do lugar, mas voltando, que essa pequena pausa é porque eu fui no banheiro e agora eu tô de volta. Mas para vocês vai parecer que não foi quase nada de tempo, então retornando. Quando o cara que era dono do lugar, ele foi dormir, daí ficou só eu e ele. Ele ficou nessa por 1 hora, não, porque não sei o que, porque vai aparecer. E eu fui ficando lá. É, e eu tava puto já nesse momento, porque era um dia que, em tese, cara, eu ia dormir cedo e acordar cedo e seguir cedo, entendeu? Eu sou um cara que eu não gosto muito de perder o controle das coisas, e nesse dia eu tinha perdido completamente o controle da minha programação e das coisas que eu tinha que fazer. Então, a gente estava lá, tudo que eu queria era voltar para casa para tentar dormir ou só para, sei lá, para ficar em paz, entendeu? Porque para mim já tinha passado o efeito, porque eu tinha sido o primeiro a parar. Então até que já estava com sono, não sabia se era sono de dormir, mas eu já estava com sono. Mas o cara estava lá e era isso aí, entendeu? E eu estava preso com ele lá. Chegou um momento que eu fiquei puto e eu falei, ah, cara, eu vou embora, você quer ficar aí? Fique, eu tô indo. Não, não, cara, mas você vai fazer isso comigo? Porque não sei o que. Daí eu não aguentei, eu falei pra ele, ah, cara, se tu colocou, você se colocou nessa situação porque você quis, não sei o que, tratei ele, não aguentei. Mas Mas aí eu destratei ele ali e daí ele ficou mais quieto e beleza. Mas ali já tinha acontecido o que tinha que acontecer e só que eu tava puto. E deu que chegou uma hora lá deu que eu acabei esperando ele até umas 6 e pouco. Por mim eu já estava em casa fazia umas 2 horas. E daí ele não queria porque, ah não, porque eu não quero que minha mãe veja. Ou seja, aí veio outra coisa. A mãe dele, segundo ele, acordava às 5. Então seria muito melhor é, ter voltado umas 3 e pouco, 4 e pouco, que eu já queria, mas daí ele ficou achando outro motivo, porque
não, porque daí eu vou ficar em casa e daí eu tô nesse estado aqui, daí eu quero ficar escutando música, não sei o quê. Ah, sabe, essas coisas que começaram a me ir acumulando e ir acumulando até eu acabar destratando ele, porque é uns comportamentozinho que na minha mente soava muito como folga, entendeu? Esses comportamentos, toda vez que ele fazia um desses comportamentos, eu pensava, pô, que folga. Tipo, um que eu lembro agora, eu acho que eu ia contar, mas acabei me perdendo, mas agora eu vou contar. Quando esse cara foi dormir, eu fui e abaixei as músicas, a gente estava escutando música, e eu falei, vou baixar, né? Ele vai dormir, eu não quero incomodar. Daí ele até falou, não precisa baixar tudo, mas o cara quer ser gente boa, mas todo mundo sabe que incomoda. E aí ele falou, não, mas não baixe muito não, porque eu quero ouvir aqui. E aí ele ficou colocando música, entendeu? Pra tocar e foda-se, entendeu? Os caras estavam tentando dormir. E eu acho que é isso também, né? Mas é só essas coisas que eu queria dessa segunda parte da história que eu queria contar. Essas pequenas incongruências que eu não sei se. Ah, e teve outra também, ele não ajudou. Porque se ele não falasse nesse dia que ele não ia ajudar na gasolina para conversa de conversa, eu nem ia ter levado ele para ela. Eu falar, não, se não me ajudar, eu não vou levar porque tá caro a gasolina. E eu não tenho nada contra ajudar alguém, dar carona para alguém, quando eu estou disposto. Mas quando eu falo, chego para a pessoa e falo, olha, agora não dá, não quero gastar muito dinheiro. A pessoa fala que vai ajudar e ela não ajuda, aí eu fico irritado. E tudo isso, aí eu só levei ele para lá porque ele falou que ia ajudar. E, bem, eu já tinha ido nesse outro amigo meu de longa data no dia anterior, que inclusive eu não tinha bebido nada, tinha sido uma conversa normal, sóbria, e tinha sido tão bom quanto aquele dia, sem precisar de nada. E beleza, ele falou que ia ajudar, e por isso que eu levei ele. Aí deu que. E além disso, ele ainda foi buscar esses negócios com o meu carro, então foi mais gasolina ainda e ele não repôs nada. Depois que eu fui ver que ele não tinha reposto nada. E então, ele não só não ajudou, como ele gastou mais ainda. E assim, eu só tô falando para explicitar isso, que depois eu vou falar na terceira parte. Não é como se eu estivesse só culpando ele, porque a maior parte da culpa foi minha. E eu já vou retornar toda essa história para falar sobre isso. Mas é só uns detalhes que eu queria deixar registrado também. E daí teve outra coisa, e daí só para recapitular essas incongruências, que eu não sei se ele não foi de caso pensado, eu não sei se aconteceu, que nem, tipo, a gente bebeu e ele resolveu. Eu não sei se só aconteceu, porque do nada a gente tá bêbado e do nada o cara brota um contato enquanto tá bêbado, eu não sei. Depois ele falou pra mim que esse cara ele já tinha oferecido antes pra ele. Ficou muito nebuloso. Eu não sei se ele já não tava de caso pensado fazer tudo isso. Porque ele nunca era de mandar mensagem do nada, querendo sair de qualquer jeito e ir pra lá. Enfim. Mas fica aí só. Esse é o meu lado de desconfiança falando. Só que eu sou um cara muito desconfiado, então não dá pra confiar 100% nesse lado. E daí quando a gente tava voltando, que chegou uma hora que eu realmente fiquei puto, falei, ó, cara, você vai mesmo? Você vai a pé? E aí que é foda, é aquele negócio que o Hélio e o China falaram, porque eu fiquei puto mesmo nessa hora e falei, cara, deixa de frescura, vamos de uma vez, não sei o quê. Porque senão ele ia ter que, segundo, ele ia ter que tocar no dia seguinte e aí que tá, cara. Eu tinha trazido, eu tive que esperar, eu tive que ficar esperando o príncipe passar o efeito um pouco para poder trazer ele de volta, porque ele tinha que tocar no dia seguinte. Só que chegou uma hora que eu estourei e falei, eu já voltei a pé, daí você volta a pé. Mas aí chegou um momento, não, mas se der aí eu vou.
E aí eu cheguei até a oferecer a minha casa para ele ficar esperando até dar a hora da mãe dele sair e ele ia para casa. E aí convenci que parecia criança, entendeu? Que nem o Helios e o China falam. E daí deu que assim deu pra ele ir. Aí a gente foi. E no final, eram 6 horas, em tese ele só podia ir pra casa às 6h30. Daí ele falou: "Ô não, mas eu vou pra casa mesmo, vou me arriscar que eu acho que nem vai dar nada." Ou seja, dava pra ter voltado às 3, 4 e não queria voltar porque ele queria ficar loucão escutando música lá. E daí quando eu estava voltando mesmo pra casa, eu passei num posto e daí eu lancei em direta. Bah, 70, eu tinha colocado uns R$ 70 de gasolina. Bah, R$ 70 e agora já foi quase tudo, foda, né? E ele, é foda. E não falou, não pegou direta, não falou que ia ajudar. E isso me deixou muito puto com ele. Eu nunca achei que eu ia poder ficar puto com ele, mas aí que eu vi que por mais gente boa que seja uma pessoa, quando o lado viciado dela fala mais alto, essa pessoa se torna desprezível, cara. Que eu lembro, a gente já tinha experimentado, eu e esse amigo, que a gente não era viciado, era a primeira vez. E daí ele falou, não, vamos fazer mais, não sei o quê. E aí a gente falou, nós dois, não, chega isso. E daí falou, não, mas é mais, que não sei o quê. E daí você vê que o viciado é foda. Porque ele tinha falado, não, é só isso aqui e acabou. E depois ele já mudou o discurso, não, é que é só essa noite, mas daí acabou. E nessa eu já vi que o caráter do cara já estava se deformando, entendeu? Já vai. Inclusive eu não sei, depois dessa eu não sei se logo logo ele não aparece aí querendo usar de novo. Eu já vou tentar diminuir o meu contato com ele, manter o máximo possível com esse outro amigo. Em todo caso eu relato aqui os acontecimentos do que aconteceu. Mas eu sei que foi assim uma noite muito muito estranha, porque em tese era para ser uma noite de boa. E foi uma loucura. Isso me deixou com muito receio, porque caralho, eu não tenho controle nenhum da minha vida. Se eu vou ver um amigo e do nada eu não sei nem o que eu tô colocando direito no meu corpo, quer dizer, eu sei, mas assim, em vez de ser um negócio planejado, foi acontecer de qualquer jeito, então é isso que é a vida. E agora que eu vou para a terceira parte, que é em como em vários momentos eu poderia ter evitado isso, mas eu não evitei, para talvez você que esteja ouvindo saber melhor como prever essas situações e prever a merda antes dela acontecer. Porque no meu caso eu já usei um negócio pesado que vicia fácil e já fiquei com medo. Mas esse medo é bom porque agora eu vou ficar bem longe disso e não nunca mais vou experimentar. Porque querendo ou não tem, nem que seja pela piada, pelo meme, tem uma romantização desse negócio. Então é bom sentir um medo, mesmo que seja até exagerado, porque senão você acaba realmente virando o cara viciadão que se fode. Mas então agora eu vou tentar mapear todos os momentos que eu podia ter impedido essa merda de acontecer e eu não fiz isso. O primeiro momento foi quando ele me chamou. Quando ele falou, ah, vamos pra lá, e eu falei, fica bom só final da tarde. E ele falou, não, mas final da tarde não dá. Ali foi o primeiro não que eu já poderia ter dado. Falei, então não vai dar mesmo, porque eu tenho alguma coisa para fazer, inventar alguma desculpa. Ele não é o tipo de pessoa que é difícil de falar não, entendeu? Ele é uma pessoa bem, é que nem o Helios e o China falam, uma pessoa que perde que perdeu a masculinidade. Então é uma pessoa fácil de você falar não. E eu podia ter falado não naquele momento, mas eu falei sim, mas até aí é justificável. Ah, eu fazia algumas semanas que eu estava sem sair de casa, estava muito recluso dentro de casa. E no dia anterior eu tinha saído, tinha batido um papo, tinha sido legal. Então assim, vale a pena um pouco abdicar das coisas que eu estou buscando para atender amigos. Então beleza. Mas eu falei para ele, vamos ajudar, vamos. Aí a gente passou pelo posto, ele chegou a perguntar, vai abastecer agora? E eu falei, não, depois eu abasteço.
Mas detalhe que e se eu falasse que fosse abastecer naquele momento? Ele ia dar o dinheiro, porque é capaz dele ter dado o dinheiro ali, é capaz. Mas beleza, e daí a gente foi, chegou no sítio, aí o terceiro momento que eu poderia ter falado não foi quando esse outro amigo começou a oferecer bebida. E eu poderia ter falado não, não porque bebida seja, não, não beba. Mas se naquele dia eu estava com planos de fazer coisas ainda, eu devia ter falado não, porque não. Eu quero fazer coisas, eu tenho coisas para fazer mais tarde. Só que em vez de falar não, filho, eu falei não, não quero. E sabe aquele não que não é um não com N maiúsculo? E acabou que eu acabei bebendo. E isso já deixa o cara mais mole, mais despretensioso. E aí, depois disso aconteceu dele ir buscar outro não que eu poderia ter falado, não, 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 acabou aqui, não, você tá bêbado. Não, não, mas eu sei, não, você tá bêbado, não vai. E ainda mais com o meu carro. Outro não que eu poderia ter falado e não falei. Aí depois ele voltou. Entendeu? Você entende que é uma escala de nãos que se você vai deixando de dizer, a coisa vai ficando cada vez pior? Não é só um não, são vários nãos diferentes que eu podia ter falado e não falei. Aí ele trouxe, eu falei, eu neguei de novo, só que eu já tinha negado tantas coisas antes que no fim eu não neguei de verdade, que inevitavelmente eu ia acabar cedendo de novo, porque eu já tinha cedido a noite inteira. Então o meu psicológico ele já estava, o meu subconsciente já tinha entendido que o meu não não significava um não realmente. Aí beleza. E depois ele, quando ele falou que ia buscar mais, eu poderia ter falado outro não, e eu não falei. E aí, quando eu usei e me senti mal, aí eu tive força para falar um não de verdade, que não foi um não, aquele não de não, não, mas se o cara insistir a gente faz. É mais aquele não, não mesmo, entendeu? Assim, foi o ideal? Não foi, mas foi melhor do que nada. Se eu não tivesse falado nem esse não, eu me senti muito pior pelo resto da noite. Pelo menos um não eu consegui dizer. E outro não que, tipo, não, eu não vou dormir aqui porque você tá drogado e não quer e não quer problema pra ti. Eu estou com o carro e eu vou embora. Se você quiser, vai ser agora. Então foram os dois nãos no final da noite que me deram o mínimo de dignidade para pensar, tá, pelo menos eu sei falar um não. E e é isso. Eu acho que eu só precisava falar isso mesmo em algum lugar. Eu até pensei em gravar isso logo após ter acontecido, mas eu não gravei porque eu estava pensando até não gravar isso daqui. Só que eu percebi que eu não ia conseguir fazer outros podcasts falando de outros assuntos se eu não falasse sobre isso, porque isso ia ficar no meu subconsciente e em algum momento eu ia querer soltar alguma parte sobre essa história. Só que esse é o tipo de história que você tem que contar inteira, não tem como você contar uma parte só, porque só contando inteira que essa história vai servir de alguma coisa para os outros. Nem que seja para entretenimento, mas vai ser um entretenimento de qualidade. Porque é tão difícil ter uma história para contar que quando tenho, eu vou me dar o luxo de contar ela inteira. O lado ruim é que esse tipo de história que faz eu desejar que esse canal permaneça do anonimato por mais tempo, porque porque por motivos óbvios, né? Eu não preciso explicar, na verdade. Mas é isso, esse foi o meu relato de como eu usei pó pela primeira vez. E eu não vou botar a mão no fogo como encerrar em pedra que será a última, mas, mas a última vez. Porque antes eu tinha esse negócio de não, quando eu tiver muito dinheiro, essas coisas, eu quero experimentar qualquer tipo de droga, e é isso aí.
Só que isso depois de ser independente, de não morar mais com ninguém, de ser realmente pagar as minhas contas. E isso veio antes da hora, mas já veio o suficiente para me mostrar que provavelmente eu não vou querer, nem quando eu tiver muito dinheiro, experimentar isso. E talvez seja até bom ter experimentado agora que eu não tenho muito dinheiro, porque eu reconheço que por mais que seja muito ruim por um aspecto, é muito bom por outro. Se não fosse bom, não tinha tanto viciado. Então é isso. Esse foi o meu relato. E eu acho que de lição para você evitar essas coisas é aprender a dizer não da forma correta, que é você dizer não e saber para o que você está dizendo sim quando você dissesse não. Por exemplo, eu sei que quando eu disse sim para essas coisas, eu neguei uma noite boa de sono. Quando eu disse sim para essas coisas, eu neguei eu neguei um pouco da minha saúde. Quando eu disse sim para essas coisas, eu neguei um pouco da minha autoimagem, porque eu sempre fui um cara que eu me tinha como um cara centrado, como um cara que nunca usou droga, nunca fez nada. Agora eu já não sou esse cara tão imaculado. Eu já usei droga. Eu já fiz algumas merdas. Então, assim, quando eu disse sim para essas coisas, eu neguei muitas coisas boas. Eu neguei uma noite de estudo, eu neguei uma noite de sono, eu neguei uma noite em que eu podia estar sendo uma pessoa um pouco melhor para me tornar uma pessoa um pouco pior. Só que eu compensei isso, pelo menos, porque nos outros dias eu consegui recuperar isso e voltar para minha rotina, onde eu tento ser cada dia um pouco melhor. Mas infelizmente nesse dia eu me tornei uma pessoa um pouco pior e eu estou até agora recuperando desse fatídico acontecimento. Serviu como uma experiência, se serve como forma de eu lidar com isso. Eu experimentei uma coisa que eu nunca tinha experimentado antes, mas se não fosse por esse fator novidade, eu ia sentir que eu tinha perdido muito mais do que ganhado com essa experiência. Mas é isso. E isso mostrou também que. E depois disso, num outro dia, eu tô saindo com uma guria e ela dormiu lá em casa e eu percebi que eu não gosto de dormir com as pessoas, de dormir com as mulheres, porque eu durmo mal. Então, essa noitada que eu fiz com os meus amigos e essa noitada que eu fiz com essa mulher, em ambos os casos foram noites mal dormidas, noites e dias que eu me senti muito improdutivo. E eu percebi que, por mais que seja bom socializar, é muito difícil você socializar da forma correta para você conseguir seguir os seus objetivos e ao mesmo tempo ter uma vida social. E, pelo menos na minha visão é uma coisa mais difícil do que parece. Mas acho que isso fica para um próximo programa. Parabéns se você ouviu até o final. E é isso aí.